Olá pessoal, eu sou Leandro Viana, sou médico veterinário, especialista em clínica e cirurgia de pequenos animais, pós-graduando em gastroenterologia veterinária de pequenos animais. Atuo na clínica Brumavet, em Brumado, e gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de doenças, manifestações clínicas e o que devo fazer nas doenças mais comuns dos pets. Então a gente tem hoje uma série de doenças, isso vai depender de região, vai depender de faixa etária, mas dentro do que a rotina clínica, principalmente de nossa região, aborda, são doenças hemoparasitosas, que podem ser doenças transmitidas por carrapato, que são muito comuns, doenças transmitidas por vetores, como por exemplo a leishmaniose, e doenças virais, que isso realmente não tem região, a gente tem uma disseminação aí de doenças virais de forma muito abrangente em todo o Brasil. Dentro das doenças que a gente comumente vai dizer doenças transmitidas por carrapato, elas têm características que vão chamar a atenção numa fase muito inicial. Na parte inicial da doença, a maioria das vezes o pet ele vai ter uma redução de atividade, ele vai ficar um pouco mais triste, ele vai ter uma redução de apetite, nem sempre vai parar. Nesse momento, já é um momento ideal para você buscar ajuda, porque a partir daí a gente tem inúmeros outros sintomas, no caso manifestações clínicas, que podem já manifestar numa fase mais agressiva e que o animal ele vai ter dificuldade em tratar. Tá certo? Então a gente tem uma série de manifestações que podem ser um pouco mais tardia, como por exemplo hemorragias nasais, hemorragias em urina, sangramento em fezes, sangramento em pele, emagrecimento progressivo, quadros de anemia profundo. Isso são manifestações de doenças que chamam a atenção, que podem estar associadas a uma das doenças transmitidas por carrapato, ou algumas das doenças transmitidas por carrapato. Não são somente essas que causam isso, por isso a importância de, manifestou alguma alteração, buscar um médico veterinário. Quando a gente fala a respeito de leishmaniose, que é o calazar, é uma doença que é endêmico na região de atuação nossa, né, aqui em Brumado, e é uma doença que ela vai ter características semelhantes numa fase inicial a doenças transmitidas por carrapato, mas que também traz alguns diferenciais, que são problemas em pele, problemas ao redor de olho, feridas em extremidades de orelha, que são características de doença, de uma possível, né, leishmaniose. Reforço, não somente a leishmaniose causa essas alterações. Então, surgiu essas alterações no seu pet, busque a orientação do médico veterinário para que ele possa, somado a outras manifestações, a exames, chegar no diagnóstico e lhe orientar o melhor tratamento ou o melhor caminho a seguir dentro dessas doenças. E quando a gente aborda as doenças gastroenterites, vamos dizer assim, que na maioria das vezes a gente aborda relacionado a doenças virais, a gente tem aí animais com vômitos e diarreia. Diarreia nessas que podem vir de uma forma mais branda, meio que bem sutil, e ela pode ir agravando não só em termos de frequência e colorações, porque na maioria das vezes as diarreias elas vão vindo a coloração normal de fezes e depois ela vai evoluindo aí para um quadro de sangramento e chegar até um quadro de sangue vivo dentro dessas fezes. Então eu devo esperar o meu pet chegar a esse ponto para procurar ajuda? Não. Você deve, além dos cuidados da vacinação, que nós já abordamos isso em outro tema, o cuidado com a vacinação é imprescindível para que o animal não adquira essas doenças que causam as gastroenterites. Mas, caso por qualquer motivo o animal adquira essa doença, você não vai poder esperar ele chegar num estado de debilidade, estado de cronicidade da doença para que possa buscar ajuda. Então a gente deve, a partir do primeiro momento, o animal ele teve vômito, esse vômito persistiu, isso eu digo, teve um episódio de vômito, a gente vai ligar a antena ali de alerta. Persistiu o vômito, obrigatoriamente ele deve ser levado ao médico veterinário. E quando a gente fala a respeito de vômito e diarreia, é algo que algumas pessoas podem achar que isso é normal. E não é. A partir do momento que o animal ele está tendo uma frequência em vômito, isso daí não é natural, não é normal. O seu animal tem algum problema relacionado. Em se tratando de vômito,
muitas pessoas nos procuram a respeito de vômitos diários de seu pet. Na maioria das vezes está relacionado a doenças sistêmicas que podem levar a isso. Existem algumas raças que têm um hábito de fazer vômito ao longo da manhã, na maioria das vezes, com colorações amareladas ou esverdeadas. Esses vômitos, eles chamam muita atenção porque eles podem estar diante de diversas doenças, certo? Porém, uma das principais causas está relacionado a jejum prolongado. Então, animais que têm um hábito de alimentar apenas final do dia para a noite, na maioria das vezes, no turno da manhã, eles vão apresentar até próximo ao meio-dia vômitos de coloração amarelada. Porém, deixo sempre vocês alerta, isso não é via de regra. Nem todo vômito amarelo vai ser por conta de jejum. Então, busquem sempre a orientação de um médico veterinário para que possa diagnosticar se aquela causa está relacionada a um jejum prolongado ou qualquer outro tipo de doença sistêmico, que aí sim a gente vai conseguir tratar de uma forma mais precisa, de uma forma correta. Então, toda manifestação que fuja do normal, o normal que eu quero dizer é o quê? O pet ele deve estar comendo normalmente, bebendo água normalmente, fezes normal, urina normal e atividade normal. O que fugiu da normalidade deve buscar ajuda, deve buscar um atendimento médico veterinário especializado para que possa fazer a identificação do problema e o tratamento de uma forma precisa. Porque o tratamento com o diagnóstico preciso, eles andam juntos e isso daí faz com que a vida do seu animal seja muito mais valorizada. Então busquem sempre levar ao médico veterinário nesses casos de necessidade para que a gente possa diagnosticar o mais rápido possível. E lembrando, o acompanhamento preventivo ele é muito melhor do que o tratamento. Então a gente orienta fazer acompanhamentos a cada 6 meses pelo menos, de exames de rotina, acompanhamentos médico-veterinários de vacina, saber como que o animal está, fazer exames ultrassonográficos de rotina, porque nesses exames a gente consegue identificar situações que vão surgir ao longo da vida do animal, independente de raça, independente de idade. Isso daí pode surgir sim ao longo da vida, e isso daí faz com que a gente, diagnosticando de uma forma precoce, o tratamento ele vai ser muito mais eficiente e a qualidade e a longevidade de vida do nosso pet vai ser muito maior. Tá certo? Então, espero que estejam gostando desses nossos temas. Continue acompanhando a gente vai sempre estar trazendo temas novos, temas que são de dúvidas dos tutores, para que vocês comecem a divulgar esse conhecimento e que a gente comece cada dia mais a cuidar melhor dos nossos pets. Um abraço!